Oi, gente. Aqui para nossa live de sábado, super importante, massa com a Thalita, que é uma pessoa incrível. Estou muito feliz. A Thalita também tem um projeto de lives, o Chá das 5, que é maravilhosa. E eu vou falar um pouquinho sobre ela para vocês, tá certo? Vou ler porque é muita coisa. Thalita, ela é cientista da computação e apaixonada por tecnologias que transformam o mundo. Especialista em internet das coisas, focando na arte de visão computacional e serviços cognitivos. Trabalha atualmente como desenvolvedora do Dado, coordena o projeto do Porto Mais, é instrutora de pensamento computacional no Makerama, que eu conheço, meu querido amigo Inaldo, e é líder do DFC Recife e tem projetos de live chamado Chá das 5, que democratiza a tecnologia. Então, a Thalita vem falar com a gente hoje sobre uma coisa muito importante que a gente está vendo muita gente conversando, que é sobre a geração 4.0. E a nossa pergunta hoje é como educar essa geração 4.0. Eu tinha colocado um box de perguntas, algumas pessoas fizeram algumas perguntas. Eu também tenho outras perguntas para a Thalita. Eu conheci a Thalita numa oficina que teve lá no Porto Digital do Louco, que é um projeto que tem lá. E eu já gostei dela de cara e comecei a conversar. Depois a gente se encontrou em outros lugares, no carnaval, enfim. Thalita é uma pessoa ótima, super antenada e muito disponível. Então, achei massa ela ter topado. Vou convidá-la agora pra gente. Tenho muitas perguntas para fazer, anotei um monte de coisa aqui. Quem tiver também perguntas, pode fazer, que como eu falei, ela é muito disponível e ela tá super afim, né, de conversar sobre isso e ela sabe muito. Vou chamar aqui a Thalita. Boa noite a todo mundo que já tá por aqui. Oi, gata! Olá, tudo bom? Eu acho esse teu cenário tudo, minha filha. Chiquíssimo, né? Chique, verde, maravilhoso. Pra dar um up nessa pandemia, mulher. Todo mundo vendo quarto branco, quarto branco, quarto branco. Menina, tem que ser. Hoje eu fiz minhas unhas, quase que eu chorava quando eu fiz, porque são pequenos detalhes do dia a dia que a gente não dá importância, né? Depois que a É gente verdade. perde, acabou. Ó, já dei uma apresentaçãozinha rápida da senhorita, mas Adorei aí a eu quero que introdução. você fale da sua trajetória de vida, assim, como pessoa, como Thalita e como desenvolvedora, makerama, louco e seus projetos maravilhosos. Para quem não conhece, né? Quem não te conhece, conhecer agora. Fala um pouquinho de Claro. tu. Acho super importante começar com isso, principalmente porque as pessoas têm um tabu absurdo com tecnologia, né? E que tecnologia é uma coisa irreal e que não é palpável. Que na verdade não é. Não é esse bicho de sete cabeças todos. Mas vamos lá. Desde criança eu sempre fui geminiana, né? Muito inquieta. Eu era uma criança que eu sempre me questionava muito o porquê das coisas, como é que a gente podia mudar, o que é que a gente podia fazer. E eu sempre tive uma vontade muito, muito, muito grande de fazer alguma coisa no mundo, de gerar algum tipo de impacto que eu realmente pudesse estar entregando alguma coisa. E aí, eu sempre fui também muito das exatas. E no ensino médio, né, quando começou aquela coisa de matemática, física, química, me encantei por química. Meu E Deus, achei, odiava. eu era louca, louca, louquíssima. Eu achava, mulher, que eu ia ser a próxima Marie Curie da vida. Que eu ia ganhar o próximo prêmio Nobel da Química. Que não sei o Meu quê, que eu ia Deus. descobrir, enfim, uma grande loucura. E eu passei todo o meu ensino médio focando em fazer engenharia química. E aí cursei engenharia química. Quer dizer, comecei a cursar engenharia química. E era ótimo, tipo, tava dentro do laboratório, tava, enfim, minhas notas eram excelentes, eu gostava muito do curso, mas ao decorrer do curso, eu fui vendo que faltava alguma coisa. E aí, faltava o quê, né? As notas eram boas, o meu eu era uma aluna exemplar dentro da faculdade, mas eu sentia que eu não ia conseguir me encaixar. E aí eu decidi trancar o curso,
Quando eu tranquei o curso, minha mãe enlouqueceu. Porque ela fez. Você passou em engenharia e você tá trancando engenharia e pipipipopopó. Eu fiz, vou trancar. E aí eu achava que eu ia fazer física. Porque não era química, era física, o meu rolê. Meu Deus amado, olha, realmente cada um, né, menina? Porque, pelo amor de Deus, não consigo nem pensar eu nesse mundo da química, mas tudo bem. Aí, eu gosto muito de falar sobre isso, porque vai puxar muito o gancho da conversa que a gente vai ter hoje sobre a educação 4.0 e também puxa muito o gancho da tecnologia, né? Porque eu sempre fui um adolescente que teve computador em casa, que jogava muito, que não sei o quê. E aí a condição da minha mãe para eu conseguir fazer o Enem era que eu fizesse uma faculdade enquanto eu estudava para o Enem. E aí eu fiz, tá, eu faço uma faculdade, mas tem que ser uma faculdade perto de casa, porque eu quero ficar estudando e eu vou para a faculdade na hora da faculdade só. E aí a única faculdade que tinha curso de exatas aqui em Olinda, porque eu moro em Olinda, era a ESO. Era a ESO. A ESO, ela tinha um curso de sistema de informação. E eu fazia, o que é sistema de informação? Né? Aí fui ler a grade, não entendi nada. Aí eu fiz, bem, dos males, o menor. Eu vou aprender a, pelo menos, formatar um computador e eu não vou precisar mais pagar ninguém para isso. Ótimo. Ótimo. Vou sair no lucro de qualquer jeito. Mulher, eu cheguei na minha primeira aula, assim, só tinha eu de mulher na sala. Já ficou uma coisa, tipo, né? E enquanto engenharia, tipo, a maioria era mulheres em engenharia química. Todo mundo lá estava sabendo que estava querendo estar ali, porque já sabia o que era, já dominava e tudo mais. E eu não. A primeira aula foi introdução à programação. Eu surtei, porque todo mundo sabia já do rolê inteiro. E eu não sabia de nada, de nada. Tipo, gente, eu não tô entendendo. E aí, só que eu não gosto, assim, não é que eu não gosto, mas uma coisa que me motiva muito é ser desafiada. E aí, eu me desafiei a aprender aquilo ali. E em um mês eu me apaixonei. Jéssica, foi uma das coisas que mais mudou, deu realmente uma virada na minha vida. Porque eu não fazia ideia de que aquilo existia. Eu me apaixonei pelo poder da tecnologia. Eu não me apaixonei pela tecnologia. A tecnologia, para mim, e eu vivo dizendo isso, tecnologia não serve para nada. A tecnologia, ela é uma ferramenta. É o poder que ela tem de transformar aquilo ali. Então, quando eu comecei a enxergar aquele poder, eu fiz. Amados, não quero mais física, não quero mais química, não quero mais nada da minha vida. Eu quero trabalhar com tecnologia. E aí acabei não terminando o curso de Sistema de Informação, porque existem 3 grandes cursos, né, na tecnologia, que é Sistema de Informação, Ciência da Computação e Engenharia da Computação. A diferença entre os 3 é que sistemas, ele é uma coisa muito mais de software, então é muito mais a interface, o computador, a programação em si. A ciência, ele é mais claro, é um software, mas ele também entende bastante do hardware. E engenharia da computação, ele é hardware puro. Então você vai aprender a fazer placa, então a programação assim é bem a necessária só. Né? Você vai aprender a fazer circuito, você vai aprender, enfim, a montar componentes eletrônicos. E aí foi isso. Aí, no meio de tudo isso, eu já fui muito, tipo, como eu tinha uma defasagem, porque todos os meus colegas já sabiam o que era, que eles queriam e tudo mais, eu tive muito que correr atrás. Então, todo tipo de curso, eu tava de qualquer coisa. Sei lá, introdução a como ligar um computador. Eu tava nesse curso. Introdução à programação e não sei o que. Eu tava no curso também. Eu tava em tudo. E aí, sempre me perguntam muito, né, como foi que eu consegui construir a minha carreira, como foi esse caminho, esse passo a passo. E não foi nada além do que chegar e meter a cara e dizer, não sei, mas quero aprender. Como faz? Então, hoje
eu trabalho no Porto Digital, né? E hoje eu fui mudada de projeto. Eu era a mentora do Louco, que foi quando a gente se conheceu. Foi! Naquele curso maravilhoso que durou horas e horas e horas, ninguém queria ir embora. Foi. E no final a gente ainda pediu pizza. Pizza com cerveja, ainda ficou por lá e a gente fez muitos amigos. Aquela turma até hoje rola aquele grupo do WhatsApp. E sobrou você, que encontra nos lugares e fica, ai meu Deus! Ai, Como se encontrasse uma amiga de verdade, porque aquele curso foi muito isso, de papo. A gente, claro que tinha coisa ali que ninguém nunca tinha escutado, mas você trouxe de uma maneira muito normal, como se fosse, como a gente tem que ver a tecnologia, que é isso que tu falaste, a tecnologia é um bicho de sete cabeças para muita gente, principalmente para os professores. Os professores, os que não tiveram realmente algumas disciplinas ou não tiveram esse contato na faculdade, é muito mais complicado. Nessa pandemia, todo mundo aprendeu muita coisa, mas ainda existe muito medo e receio do novo. E o novo vai vir sempre, o novo vai vir sempre. sim, sim, sim. E assim, isso é um erro, e é por isso que eu faço tanta questão, sabe, Jéssica, de democratizar. Ah, Thalita, por que democratizar a tecnologia? Né? Por que não só disseminar? Porque não adianta, porque se eu disseminar ela da forma errada, se eu continuar disseminando ela de uma forma técnica, ela não vai chegar para todo mundo. E ela Exatamente. precisa chegar para todo mundo. Precisa ser uma coisa, porque a gente está passando por uma transformação digital e por conta dessa pandemia, essa transformação ela foi muito mais intensa, intensiva, né? A gente foi jogado, fez ou você vai, né? E aí, se a gente não democratizar esse processo, né, se eu não falar em todas as linguagens para que todo mundo entenda, não adianta de nada. Né? Então, quando a gente fez aquele curso sobre internet das coisas, que é a minha área de atuação, que é o que eu sou especialista, que foi assim que eu consegui entrar no Porto Digital, porque antes de entrar no Porto Digital, para quem não conhece, o Louco é Laboratório de Objetos Urbanos Conectados, que é um laboratório aberto para você fazer, enfim, experimentos e tudo mais. E antes de eu ser mentora desse laboratório, eu era usuária desse laboratório. Né? Eu tinha um projeto de internet das coisas chamado Vision for You. O Vision for You, ele é um projeto para pessoas cegas. E na época eu ainda estava na AESO, fazendo sistema de informação. Eu comecei a mudar a minha coisa, o meu curso, justamente por conta disso. Porque eu entendi que eu precisava entender um pouquinho mais de hardware e não só de software. E aí, eu não tinha nada para prototipar. Que prototipar é justamente essa coisa de testar, Do fazer... teste, né? do palpável. E aí eu não tinha o material necessário. E aí o Louco, ele existe justamente para oportunizar de você mexer nesses materiais antes mesmo de você comprar. Então você pode ir lá, você pode testar. E foi assim, tipo, ó, eu tô com uma ideia de projeto, eu não tenho onde comprar, não tenho dinheiro agora para comprar, mas eu quero ver se funciona. E foi a partir daí que eu comecei a escalar os degrauzinhos, porque abriu diversas portas. Eu consegui terminar o projeto. Eu consegui não só terminar, mas eu consegui colocar o projeto numa casa de verdade, onde pessoas cegas poderiam usar o projeto e ver se aquilo ali realmente funciona, se fazia sentido. Então, foi muito disso de colocar a cara a tapa, de tipo, não sei fazer, mas vamos fazer. E acho que isso também ajudou muito, sabe, na coisa do democratizar, porque eu não entendia, e as pessoas falavam, e é isso que eu fico chateada com a profissão, porque as pessoas elas falam grego. E elas acham que o outro, né, que a outra pessoa que está ali ouvindo, elas têm total responsabilidade de saber tudo que eu estou falando. E não é, né? Não faz parte do meu mundo, não fazia parte da minha bagagem. Então, eu preciso, e isso é a minha missão hoje, enquanto cientista da computação, levar a tecnologia da forma mais simples possível, para que as pessoas consigam entender, de fato, dizer, é isso. Porque aí você começa a falar, inteligência artificial, machine learning, não sei o que, visão computacional,
aí, tipo, você fica, Exatamente. Isso beleza, assusta, né, Thalita? Assusta. assusta. Não, e o pior, não é só que assusta, mas assusta e afasta, né? E não É, é isso que a gente quer. E é aí, no meio de verdade. tudo isso, né? Hoje, além de tudo isso, eu sou palestrante. Hoje eu consigo, por exemplo, se eu tivesse a oportunidade, ter tido a oportunidade de quando eu era criança, eu já sou instrutora de pensamento computacional, que é justamente pegar a tecnologia e levar para dentro das escolas e dizer, ó, é assim que as coisas dentro da computação elas funcionam, só que elas não funcionam só para computação. A lógica que a gente usa na computação, eu posso pegar a lógica e colocar e aplicar ela no meu dia a dia. Eu posso fazer isso aqui e aplicar, sei lá, no meu estudo em casa. O que eu faço na computação hoje, eu consigo aplicar em qualquer outra coisa, porque é como eu já disse, é ferramenta, não é coisa fim. Ela não é um material durinho, pronto, entregue, não. Ela tá ali justamente para servir como apoio. Então, hoje, eu sou muito feliz de fazer parte do Makerama. Porque eu Hinaldo tá consigo. por aí, viu, Hinaldo? Já vi. Rinaldo! Hinaldo Maravilhoso. é show! Ele é incrível. Eu dou aula com ele, inclusive. Ele é maravilhoso, um amigo muito querido. Ele é maravilhoso. E o que a gente faz é muito, muito importante. Porque eu consigo dar essa oportunidade a, a adolescentes. A oportunidade que eu não tive. Porque se eu tivesse, Jéssica, visto, sabe? Eu estava na computação há muito tempo. Eu sempre soube fazer muita coisa. Depois de anos já na faculdade e tudo mais, anos não. Depois que eu aprendi a programar, eu sabia que eu já programava porque eu tinha um Tumblr. E aí eu editava o HTML. Então, Ah, eu foi. faço isso! É Então, mesmo, são coisas aí que nem para pra pensar, né, menina? pois é, se eu soubesse disso com, sei lá, 14, 15 anos, talvez o meu É. caminho tivesse sido muito mais curto. Se eu tivesse entendido como de fato é a coisa, o que de fato faz diferença no ser profissional, né? Que é justamente essa coisa da educação 4.0, talvez as coisas tivessem sido totalmente diferentes. Não que eu me arrependa de nada, eu sou agradecidíssima ao mundo pela minha jornada, pela minha caminhada. Mas tinha coisas que podiam ter sido facilitadas, sabe? E é muito sobre isso. É Ó, essa a minha mas jornada. vamos falar, já que você já entrou na geração 4.0, nosso tema. Fala um pouquinho, Thalita, o que é essa geração 4.0? Como é que a gente pode pensar nessa geração? Quem são esses? De Vamos onde lá. vem? De onde vem o que comem? O Hoje que no Globo comem? Repórter. Fala aí. Então, eu respondi isso hoje mais cedo, inclusive. Alguém foi no meu stories, porque eu tinha postado sobre a live, e veio me perguntar, mas o que é educação 4.0, né? E aí, são termos que estão novos ainda e que as pessoas não conhecem tanto, mas que são termos que a gente precisa mais rapidamente se atualizar. A educação 4.0 ela surge muito do termo da indústria 4.0, que é a gente está passando justamente pela transformação digital, né? A gente teve a indústria 1.0, a indústria 2.0, a indústria 3.0 e a gente está na 4.0. O que é que isso significa? Significa que ela já tem um maquinário, ela já tem um ferramental muito bom, mas a gente precisa ir além do ferramental. E aí esse conceito de indústria 4.0, ele foi avançando para além da indústria. A gente hoje tem a educação 4.0, a gente tem a saúde 4.0, a gente tem, enfim. E isso tem muito a ver com a chegada de diversas tecnologias, como a internet das coisas, a inteligência artificial, o aprendizado de máquina. E aí a indústria 4.0, a educação 4.0 é justamente a gente dizendo que, ó, os modelos da educação que a gente continua aplicando hoje, eles não são mais, como é que eu posso dizer, usuais. A gente não pode
continuar mantendo dessa forma, porque não está sendo mais eficiente. Então, do mesmo jeito que a indústria, por exemplo, na indústria a gente fala que a gente não tem mais como evoluir o maquinário, né? Eu não tenho mais para onde pegar e, tipo, eu já tenho uma indústria que é totalmente automatizada. Eu já tenho uma indústria que ela, por exemplo, a fábrica da Fiat aqui em Pernambuco é uma das fábricas no mundo que tem uma automação de ponta. Então, eu não tenho mais o que automatizar no processo. Eu não tenho mais o que colocar de ferramental. Eu tenho que deixar ela inteligente. Eu tenho que trazer uma outra ótica para dentro da indústria. Eu tenho que fazer a máquina pensar. E aí, quando a gente puxa isso para o gancho da educação 4.0, o que a gente quer dizer não é que vamos acabar com os professores e vamos colocar os meninos dentro de uma sala de aula e vai ser todo mundo com inteligência artificial. Não é nada disso. Mas é a gente começar a mudar o pensamento da sala de aula. Não, você não consegue hoje mais só educar com história, com geografia, com matemática e fazer isso de formas separadas, principalmente porque a forma de trabalho hoje ela está mudando muito. Antigamente, a gente conseguia colocar as pessoas dentro de uma caixinha, né? Ah, porque fulano é médico. Ah, porque fulano é arquiteto. Ah, hoje não. Hoje, eu sou programadora, eu sou cientista da computação. Mas eu tenho que ser designer, eu tenho que ter um pensamento de designer, eu tenho que ter um pensamento de gestão, eu tenho que ter uma empatia, porque não adianta de nada eu fazer tudo isso, fazer todo o ferramental, se eu não paro e ouço o meu cliente para ouvir o que ele quer, o que ele precisa. Então, e não só isso, mas a minha área de internet das coisas, e aí eu vou dar uma breve explicação sobre o que é internet É das a coisas. próxima pergunta, inclusive, viu? Já tem aqui. Pronto. Porque a internet das coisas, ela começa a se misturar com muita coisa, né? A internet das coisas, ela tá dentro da área da saúde. Na verdade, ela tá dentro de tudo. Mas ela tá principalmente dentro da área da saúde, da agricultura, da indústria, das cidades, né? Então, aí você começa a ver, pô, tá dentro da saúde. Tá dentro da saúde. Só que eu, Thalita, eu consigo, hoje, com a minha bagagem, saber qual é a necessidade da área da saúde? Não, porque eu não tô dentro da área da saúde. Eu não vivo aquilo ali, eu não consigo enxergar os problemas. E eu também não consigo entender as métricas, porque não foi uma coisa que eu estudei. Então eu preciso me associar a alguém que seja da área, que entenda da área, que consiga falar sobre a área, para me dizer o que ela precisa, para me dizer quais são os problemas, para me apontar onde eu estou errando, onde eu estou acertando. E aí, vamos lá, o que é a internet das coisas? Internet das coisas é um termo onde a gente diz que... Deixa eu explicar de forma calma e Bem clara. simples. Bem simples. Elas são das coisas, né? O pessoal sempre pergunta, o que é a internet das coisas? É um novo provedor? Não é nada disso, gente. Já fala, né? Das coisas. Então, dos dispositivos, né? Então, eu vou ter uma internet nos dispositivos, certo? E esses dispositivos, eles vão ter a função de capturar dados, certo? Adquirir esses dados, entender esses dados e tomar uma ação a partir dos dados que foram captados. Então, a ideia é que eu tenha dispositivos espalhados, né, por aí, e que esses dispositivos, eles vão agir por mim. Por exemplo, eu gosto de dar um exemplo de portaria. Em vez de eu ter sempre que estar, por exemplo, eu não tenho um porteiro, mas existe uma portaria no meu prédio, enfim, eu preciso ficar sempre descendo, subindo, lá, lá, lá. Não. Com a internet das coisas, a ideia é que eu consiga fazer, ela consiga fazer isso por mim. Ela consiga entender, por exemplo, Thalita tá esperando alguém, né? Ou, sei lá, trocou um WhatsApp e tem alguém chegando. E aí, essa pessoa tá chegando, mas eu já sei que essa pessoa tá chegando. O dispositivo já sabe que essa pessoa tá chegando. Então, eu já destravo
a partir do momento que eu reconhecer essa pessoa na frente do prédio. E aí essa pessoa ela sobe para minha casa. A ideia da internet das coisas é essa, é eu ter coisas, dispositivos agindo por mim em prol do usuário. E aí essas coisas elas trocam São informações. interligadas, né? Estão interligadas, isso. A gente pensa que é uma coisa bem Black Mirror, mas não é. É um negócio que já está no nosso dia a dia, né? Quando eu penso em Black Mirror, a gente já fica assim, mas tudo, muita coisa que passou ali, a gente está vivendo agora. Mulher, eu estava falando sobre isso essa semana. A gente acha que essas tecnologias, elas estão aí faz 5 anos, tá o hype, não sei o que. Não. A internet das coisas, ela existe desde os anos 80. Internet das coisas não é nada mais, nada menos do que conectividade. A inteligência artificial, ela existe desde a Segunda Guerra Mundial. A realidade aumentada, que é o joguinho do Pokémon Go, a realidade virtual, estão aí há 20, 30 anos. A diferença é que a gente está vivendo, está no topo da onda dessas tecnologias, então a gente está vivendo o melhor momento delas agora. Mas elas já estão aí, ó, rolando há muito tempo. A gente está percebendo que elas estão mais no nosso dia a dia porque a gente está vendo elas no nosso dia a dia, porque ela chegou para o usuário final, porque ela chegou para a população, ela saiu de dentro de um laboratório, que é onde normalmente as coisas elas começam, e elas começaram a ir para o mundo. Então, por isso que todo mundo faz, mas é um negócio novo, não sei o que. Na verdade, ela já está aí rolando, ó, há muito tempo. Olha, como a gente pode trazer isso quando a gente pensa em educação? Como é que a gente pode pensar nessa internet das coisas? Vamos um exemplo agora, que é uma coisa que você é especialista. Como é que a gente traz isso para a educação? Assim, pensando uma coisa prática, que a gente tenha como fazer agora, eu tenho como aplicar, eu tenho como pensar para não para talvez não esse ano, ou não sei se está rolando, mas como é que a gente traz isso para a educação básica? Pronto, perfeito. Uma coisa que eu e o Hinaldo, a gente gosta muito de fazer, porque a gente no Mecarama pega turmas desde ensino fundamental até ensino médio. E a aula que eu dou com o Hinaldo é propriamente para o ensino médio. E aí, o que é que a gente faz? Com o pensamento computacional, né? A gente tem uma gama enorme aí dentro de coisas para serem feitas. Mas um dos nossos focos é a gente começar a trazer, a deixar coisas da educação mais palpáveis para eles mesmos. Como? Beleza, a gente vê que está se estudando tipos de solo na geografia. Vamos montar uma horta? Aí a gente faz uma horta automatizada e aí tu vai ter que entender quais são os parâmetros do solo ideal para que aquela planta ela consiga se manter viva. E aí tu vai ter que entender também qual vai ser o fluxo de água. E não só isso, mas aí tu vai estar pegando. Vê, é aí onde está a grande potência da educação 4.0 e a grande potência da tecnologia. Estou pegando geografia, estudando solos. Beleza? Massa. Só que quando eu tenho que fazer tudo isso, e eu tenho que automatizar tudo isso, eu vou estar fazendo isso numa plaquinha. Mas para fazer isso numa plaquinha, eu tenho que ver toda uma coisa de energia. Então, ao mesmo tempo, eu estou pegando geografia, misturando com física. E, ó, no final de tudo, vê, geografia, tu não vai aprender só geografia por isso. Só porque é geografia. Tu não vai aprender física só numa caixinha. Tu tá pegando uma coisa, tu tá misturando com a outra. Tu tá vendo o que tu tá gerando a partir de dois assuntos que normalmente eles não se conversam. Porque no colégio é aquela coisa. Ou você gosta de humanas, ou você gosta de exatas, ou você gosta de saúde. Infelizmente, a gente ainda tem um cenário desse jeito, mas graças a Deus a gente tá para mudar isso aí, né? Porque essa educação 4.0 tem muito a ver também com criatividade, né? Principalmente, né? Sim, muito, muito com criatividade, porque na verdade, não só com criatividade, mas com diversas outras coisas. Principalmente com criatividade, porque a gente no colégio
principalmente quando a gente chega no ensino médio, a gente é podado, né? E dito que, ó, não dá para ser criativo, a receita de bolo é essa aqui, tu vai seguir essa receita de bolo, porque tu vai passar no Enem e pronto. E a gente toma um choque absurdo. Na verdade, a gente toma dois grandes choques, né? O primeiro, quando a gente chega na faculdade, porque não é nada do que a gente imaginava que é. A gente se assusta, assim. E o segundo grande choque é quando a gente tá na faculdade ou sai da faculdade e entra no mercado de trabalho. Porque aí também não tem nada a ver com o que a gente tá esperando. E aí é o que essa educação 4.0 ela vem trazer. A gente não precisa só do hard skill, né? Que a gente chama de habilidade técnica. A gente não precisa só dessa habilidade técnica. A gente precisa da habilidade humana antes de qualquer coisa. Porque hoje, Jéssica, programação é um diferencial em diversas áreas. Mas amanhã não vai ser. Amanhã eu vou ter uma inteligência artificial que vai estar fazendo o meu próprio código. Então, o que vai somar, o que vai fazer aquele profissional ele ser de fato um profissional excelente ou um profissional que chama atenção é a habilidade humana dele, é a criatividade, é eu saber trabalhar em equipe, é eu saber gerenciar tempo, é eu saber ter empatia, porque empatia é uma coisa que mais falta, mas é a mais necessária. Porque se eu não. E isso para qualquer área. Né? Não estou falando só de computação, estou falando. Se eu não entendo quem é meu usuário e o que o meu usuário ele precisa que seja solucionado, né? Eu não vou conseguir solucionar. Isso mesmo a gente pode colocar dentro de sala de aula. Se eu não sei qual é a dificuldade do meu aluno para entender determinada matéria, entender determinado assunto, eu não vou conseguir ajudá-lo. Porque eu vou continuar só fazendo, só escrevendo no quadro, só passando o assunto, e ele vai estar lá, sem saber de E nada. essa Vai sair educação da... não dá mais, né? Essa E essa educação educação não dá não dá mais. mais. Não dá mais. Principalmente porque quando você chega no mercado de trabalho hoje, as pessoas elas não querem a habilidade técnica. Porque elas estão dispostas a fazer você, e isso acontece muito no mercado de tecnologia, elas estão dispostas a ensinar a habilidade técnica a você, mas elas não podem ensinar a habilidade humana, né? Mais uma Então, vez, a inteligência socioemocional é o diferencial. A gente vira, exatamente. vira, vira, vira e sempre vai voltar para isso. Não tem para onde correr, não tem. E assim, não adianta hoje mais eu ensinar física, eu ensinar matemática, eu ensinar português, eu ensinar isso, eu ensinar aquilo. Se eu não começar a ensinar outras coisas além disso, porque eu não estou dizendo que não é importante, é muito importante. É muito, muito importante essa habilidade técnica. É muito importante a matemática, é muito importante a física, a química, todas elas. Mas se eu não ensinar outras coisas ou como associar outras coisas a isso, quem é essa pessoa que eu estou formando? Né? É isso muito que eu me questiono agora que eu não posso dizer que eu sou professora porque eu não tenho licenciatura. Mas, como instrutora, é isso que eu vivo me perguntando aos meus alunos. O que é que eu estou formando? Qual é o tipo de coisa que eu quero que eles saiam da minha sala de aula, né, sabendo? Ou que eles... o que é que eu quero que eles mudem na cabeça? Eu quero só que aplique, né, a física, que pegue a fórmula e saia aplicando a fórmula? Não, eu não quero isso. É importante a fórmula, porque eu vou precisar dela em algum momento. Mas eu quero que ele saiba que aquela fórmula ali, ele vai poder usar para diversas outras coisas, em diversos outros campos. E é isso que a educação 4.0 ela vem trazendo. Que não adianta mais um quadro, um giz ou um piloto, certo? Que eu vou precisar de outras coisas além disso. Eu, enquanto professor, eu, enquanto educador, né? Não adianta só o básico do básico mais. O básico do básico ele já ficou no passado. E a transformação ela veio justamente para isso, para trazer isso. É. Tem uma pergunta aqui antes da gente continuar que eu achei chiquérrima para você aí, meu bem. Ah, Dentro da literatura, o que é que pode ser feito por meio dessa tecnologia, da internet das coisas, tudo isso que você está falando,
nessa interação de criatividade, trazendo para o mundo de quem trabalha com a literatura? Da literatura, a gente usa muito a literatura hoje na internet das coisas. Não, não é literalmente internet das coisas, mas é uma das coisas que a gente usa na internet das coisas, que é a inteligência artificial, né? A gente faz a transcrição muito porque vê, aí é outra coisa que me incomoda muito. E que é uma coisa que fica aqui, ó, no meu coração, catucando. A gente tem uma tecnologia. E aí a tecnologia, ela é maravilhosa, ela é isso, ela é aquilo. E aí eu venho de novo quando a tecnologia é democrática, né? Ela não é para todo mundo. Porque eu não tenho tecnologias assistivas, né? Então, a galera acha que pode fazer a coisa do jeito que quiser, porque eu, tipo, consigo enxergar, eu consigo ouvir, eu tenho todos os dedos da minha mão, eu não tenho nenhum tipo de paralisia, eu não tenho, enfim. E não, né? Então a gente usa muito técnicas de transcrição, né? Tem muita coisa de transcrição. Tem alguns projetos que eu já vi de... Meu Deus, como é o nome que eu esqueci agora? De Qualquer coisa, se você leitura. se não lembrar, depois você coloca lá no Pronto. Instagram. Eu mando pra Aí, tu e tu posta. pronto, Qualquer... porque aí isso é uma coisa bem específica, né, pra É. gente pensar sobre isso. Mas isso aí que você falou com ela sobre literatura já é uma resposta da minha pergunta aqui, que eu tinha. É, que é como essa educação 4.0 vai mudar esse modo da gente aprender? Que é tudo isso que você está falando, né? O que é que ele vai trazer de diferente para a gente que está em sala de aula como professor? O que é que tu Uhum. acha que você já tá visualizando as mudanças, essas mudanças dessa educação que traz a tecnologia como uma aliada de verdade, né? Então, existem diversas coisas, né? Que pode e que eu acho que vai acontecer. É bom falar sobre isso também, porque a gente tá num tema muito, muito sensível. Que é, a gente tá em pandemia, né? Mas o Enem tá aí e tava uma guerra para conseguir o adiamento do Enem. Né? A É. tecnologia tá aí, mas ela não tá aí para todo mundo. Então, quando a gente fala de educação 4.0, né, muita gente pensa em quê? Em quadros que são touch, quadros que você consegue, sei lá, mostrar coisas em tempo real, em hologramas, em realidade virtual, que os alunos conseguem pegar um celular ou um tablet e, sei lá, ver o funcionamento de um coração. Isso é possível, isso existe. Para quem quiser, inclusive, tem um dos dispositivos mais completos hoje, se chama HoloLens, que é o da Microsoft, que é um óculos de realidade aumentada. Então você consegue, por exemplo, ver um coração que funciona por dentro, todas as camadas do coração. Então quando você está estudando determinadas coisas, por exemplo, de biologia, que é impalpável de você conseguir enxergar, porque, né, você não tem ali o tempo todo um microscópio na sala de aula, você consegue hoje por um celular ver e tudo mais. Só que isso não é para todo mundo, né? Então a educação 4.0 ela não é só ferramental. E isso aí eu falo na minha perspectiva de Thalita. Essa educação 4.0 ela vem muito de mudança de mindset, de levar a criatividade, de fazer essa mistura. Então, eu acho que hoje o professor, né, o educador que vai estar ali na frente, ele vai ter muito essa missão de trazer para o palpável, né? Vamos falar de, sei lá, de, de biologia, mas vamos falar de biologia de uma forma muito mais simples. E a gente misturando biologia com diversas outras áreas. Então, por exemplo, vai ser uma coisa muito bem Enem mesmo, sabe? De misturar as próprias áreas. Educação para a vida, né, Thalita? A gente às vezes Exatamente. vai estudando as coisas no colégio. O que me dava, que eu
fico até tirando onda e falando que para mim eu sou time humanas, porque para mim eu vi aquilo ali, aquelas aulas de química que eu não suportava, talvez também não tivesse essa interação com a professora, enfim, não sei, mas eu não aguentava as aulas de química, para mim eram as piores. Porque eu não entendia o que é que eu ia fazer com aquilo ali na minha vida. Então, acho que é muita mudança da educação, tem que partir daí. O que é que eu vou fazer Exatamente. com isso na minha vida? Tenho que trazer para a minha vida real, para o meu futuro. Então, eu acho que quando tu fala muito isso, de trazer para o palpável, eu acho que tu tá falando disso mesmo, de a gente pensar, eu vou usar isso, talvez, sei lá, em tal coisa, ou isso aí é massa, isso aí eu posso fazer, isso aí eu me vejo fazendo. Então, eu acho que a educação ainda está muito naquilo ali, só gerando mais problema na cabeça do jovem. Digo assim, né? Não digo nem tanto para o fundamental, mas para aquele que está ali esperando para o Enem, que vai passar na faculdade, a ansiedade vem, e o medo de não entrar, e o medo de ficar para trás, e essa ansiedade só vai aumentando. E a educação tem que ser um porto seguro. A educação tem que ser uma amostra assim, poxa, com a educação eu realmente posso fazer alguma coisa diferente, eu posso deixar a minha marca, eu posso mudar realmente. A gente fica pensando que não pode mudar o mundo, a gente pode mudar o mundo de Sim. pouquinho em pouquinho. E a educação vem para. E a tecnologia, ela é importante e necessária, eu acho, nesse processo de mudança na educação. Sem a tecnologia, a gente não vai conseguir. Pense na educação infantil, pense em tudo, mas a tecnologia, ela vai ajudar realmente a gente a mudar aos pouquinhos a cabeça das pessoas e a cabeça dos professores, e a família vai vir junto, mas isso vai ser tudo um processo, bem devagarzinho, com muito desafio. Até porque eu acredito muito, por exemplo, Jéssica, eu não passei em nenhuma faculdade pública. Eu estudo hoje na Católica. Eu Também não sou aluna terminei católica. aluna Estou católica. fazendo, aluna católica, estou fazendo minha segunda graduação, agora é AD, é obrigada à tecnologia, porque se não fosse isso, eu não teria como fazer. Então, parabéns. E eu não sou formada, né? E é muito aquela coisa. As pessoas elas se matam muito, e isso eu até vejo como uma parte um pouco tóxica da educação, que você fala que tipo, se você não for bem numa prova, você não é bom naquilo ali. E quando na verdade não é nada sobre isso, porque uma prova, ela não vai definir ninguém, né? Então, isso vai ser É. uma coisa que ela vai mudar também com a educação 4.0, porque você vai estar fazendo na prática. E isso é muito engraçado, porque eu peguei uma briga com um professor meu de física na faculdade. Isso foi agora, 2019, que eu nunca, tipo, consegui ser tão boa assim em física quanto eu era em química. E eu não estava conseguindo acompanhar a forma como ele estava levando a aula. Então a parte teórica eu não aprendi. E eu sou bem sincera assim, eu não aprendi. Não aprendi. E aí ele virou pra mim e tipo, eu tirei uma nota baixíssima no primeiro semestre. E ele virou pra mim e fez: "Você não vai conseguir passar nessa cadeira, porque você tirou uma nota baixa na primeira prova. E a segunda prova eu tinha que levar um projeto. Você não vai conseguir fazer o projeto." Aí eu fiz: "Professor, você tem certeza que você está me falando isso?" Aí ele fez: "Eu tenho absoluta certeza, Thalita, que você não vai tirar uma nota boa no projeto." E aí, é sobre isso, sabe, Jéssica? Não é uma prova que me definiu, mas é como eu aplico aquilo que eu aprendi. Por mais que eu não consiga aplicar num pedaço de papel, mas como eu aplico aquilo ali na vida. Então, aquele projeto que eu fiz, ele não foi simplesmente um projeto. Eu pensei no problema, eu pensei em quem eu queria que aquele problema fosse resolvido. Eu montei toda aquela história. Daquela história, eu construí uma estufa artificial que funciona sozinha, que eu escolho qual é o tipo de planta que está nela. E ela Menina, que automaticamente chique. chiquíssima, ela é lindíssima. Chique. É minha filha aquilo ali. E assim, eu fiz tudo aquilo ali, e eu fiz inclusive com pouquíssimo tempo, né? E eu fui a única pessoa da faculdade que chegou com o projeto no primeiro dia de entrega.
porque mais ninguém, e isso, vários amigos meus que tinham tirado notas altíssimas, chegaram lá, tipo, poxa, professor, só vou conseguir entregar na segunda entrega que o senhor marcou. Eu fui a única. E eu cheguei com um trambolho no meio da faculdade. E ele fez, o que é isso? Eu fiz o seu projeto. Ele fez o meu projeto, eu fiz o seu projeto. Ele fez como... Aí ele fez noites em claro. Isso mesmo, Inaldo. Noites em claro. Passei noites em claro para fazer esse projeto. Mas eu fiz. E eu fiz sabendo do que eu estava fazendo. Porque eu saber aplicar a fórmula ou não, não é, tipo, era o mínimo. Eu sabia o que eu estava fazendo. E aí ele fez questão de perguntar parte a parte do projeto, porque ele achou que eu tinha comprado o projeto. Eu fiz, não, professor. Isso aqui tá aqui por conta disso. Essa resistência aqui é por conta disso, disso e disso. Porque ele puxa essa energia e a quantidade de energia que ele precisa para isso, isso e isso. E explicando o código passo a passo. Porque eu realmente fiz. E isso era para provar que a educação que a gente tem hoje em dia, que é isso, A mais B é igual a, sei lá, a X, não é só isso. Quem é A e quem é B? Qual é o X que você quer ter? Né? Então, é essa transformação que a gente vai estar passando. É isso que a Educação 4.0 ela vem querendo proporcionar. Né? A coisa do eu estou fazendo, mas eu estou fazendo para o quê? Para quem? Isso. Exatamente. E qual é o maior desafio que a gente tem para que essa educação 4.0 ela seja uma coisa real? Qual é o maior desafio que a gente tem hoje que na tua visão como Thalita e como também instrutora e tudo mais? Tu acha qual é o maior desafio que a gente tem agora? Eu acho que o maior desafio é a gente conseguir comunicar isso, sabe, Jéssica? As pessoas, elas nem sempre estão dispostas a ouvir. Porque toda mudança, ela é complicada, né? Toda mudança, poxa, você sair da sua zona de conforto, eu dizer a um professor hoje que passou não sei quantos anos estudando e tem não sei quantos anos de sala de aula, que hoje ele vai ter que mudar a forma como ele ensina, que ele vai ter que se adaptar a uma nova educação, é muito complicado. Nem sempre esses professores eles estão dispostos a ouvir, né? E aí acaba gerando e isso é uma coisa muito ruim que não deve, na minha visão não deveria acontecer, que você acaba pegando os professores, feito eu, que dou pensamento computacional e que eu consigo fazer com que o aluno entenda de física, de matemática, de biologia, de geografia, de história, e tudo isso, tudo misturado, mas eu consiga com que ele tenha a minha atenção e que ele consiga, de fato, entender aquele assunto, com o professor que não faz parte ainda disso. Porque, mas esse aluno, dentro da minha sala de aula, ele não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é bagunceiro, conversa, lá, 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 lá. Mas aí, para eu conseguir dizer que, então, não é que o aluno, não tô passando pano no aluno, dizendo que o aluno é um anjo, né? Porque, enfim, ele sabe do defeito dele. Mas, dizer a ele que, talvez se você conseguisse integrar o que você está explicando com algumas outras coisas, fazer ele pensar isso, não, porque você não é formado em não sei o que, você não tem licenciatura, lá, lá, lá. E calma, gente, eu não tô querendo criar uma disputa. A gente não tá querendo criar uma disputa, né? A gente só tá querendo melhorar tanto o meu trabalho quanto o seu trabalho. As pessoas elas têm que estar dispostas, sabe, Jéssica, a quererem, não só estarem dispostas, mas também quererem evoluir algumas coisas. E aí é muito do que eu falo sobre a democratização da tecnologia, que é um trabalho que eu faço, mas que eu também sempre peço para que outras pessoas, e eu falo isso nos meus cursos, levem isso para a área de vocês, levem o que vocês aprenderam um pouquinho comigo para o que vocês fazem no dia a dia, né? De que é disseminar, é ser realmente um pregador daquilo ali, dizer, então, você precisa conversar, conhece, antes de qualquer coisa, vai ver como é, vai ver os resultados, vai ver como você consegue melhorar a sala de aula,
Vai ver como você consegue criar com que o aluno tenha um vínculo maior com a tua matéria. Que ele consiga, de fato, entender aquilo ali. Né? Que ele não seja só um consumidor, porque às vezes a gente só tá em sala de aula mesmo, tipo, só nem absorvendo, você só tá ali existindo. Com o olhar fixo, fazendo, meu Deus do céu, o que é isso? Eu era assim com geografia. Eu não fazia ideia para onde ia. Falava dos ventos, dos solos, da população, eu ficava E era a que eu perdida. mais amava, tu acredita? Eu sou, minha primeira licenciatura na Federal foi de Geografia, e porque eu era encantada nas aulas, porque eu tive um professor maravilhoso. Então eu acho que vem muito do professor encantar na sala de aula, porque meu professor de geografia, ele só não falava de geografia, a gente fazia tanta coisa, a gente discutia tanto, debatia tanto, ele misturava com história. Quando a gente via, acabava a aula e ninguém queria sair. Então tudo isso eu acho que realmente o professor, é o ponto. Quando a gente fala da educação aluno no centro, é o que eu sempre trago. O professor também tem que estar no centro, ele tem que ser protagonista também. Não é só o aluno, tem que ser um conjunto para poder dar certo. Exatamente. E aí é muito sobre isso. É para além do ferramental, né? Porque o ferramental ele sempre vai estar sendo atualizado, né? Antigamente era um absurdo você usar um celular na sala de aula. Isso eu lembro, não era nem smartphone, né? Era aquele celular de flip. O Era você qual era aquele V3. V3? O meu era Isso. roxo. O meu era preto, mas eu era doida pelo rosa. Meu E Deus. aí E só vai mudando, né, menina? A gente para pensar, é loucura, né? E aí era um absurdo você usar um negócio desse dentro da sala de aula. Mas, hoje em dia, você não consegue fazer com que o aluno. Aí eu me pergunto muito: sério que tu vai brigar contra um celular? Tipo, ao invés de você fazer dele um auxílio para a sua aula, você vai estar dizendo que ele não pode usar, porque ele vai usar de qualquer forma. Nem que ele tenha que pedir para ir no banheiro. E ele vai ficar o resto da aula no banheiro, gaseando a sua aula. Ele vai escolher o celular. Então, assim, é o ferramental. O ferramental ele vai vir. E ele vai vir de formas muito incríveis, né? E aí, Thalita, quais tipos de ferramentais? Não sei responder ainda. Por quê? Porque eu não sei qual é a necessidade dentro da sala de aula. As pessoas precisam chegar para mim, para conversar comigo e a gente começar a pensar junto de como a gente pode ter uma sala 4.0. E aí, veja, eu estou falando de uma sala e não a educação, né? E aí também, Thalita, eu não entendo muito ainda como eu posso fazer mudar essa ideia da educação e trazer uma educação 4.0. Vamos conversar. Vamos ver como tu faz. Né? Vamos ver como a gente consegue adaptar, como a gente consegue trazer essas coisas. É muito sobre isso. A tecnologia ela é muito sobre isso. Não é sobre pegar uma coisa pronta e você enfiar essa coisa pronta em qualquer coisa. Né? Porque eu vou enfiar uma inteligência artificial nisso aqui. Porque eu vou pegar um chatbot e vou colocar nisso aqui. Porque não sei o que, não sei o que. Não, nada disso. Eu tenho que primeiro entender qual é o problema. E Quando qual a eu entendo necessidade, né? qual é a necessidade, quando eu entendo o que é isso, aí você faz, meu amor, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas o melhor é esse daqui. Então pronto, a gente vai começar a usar esse daqui. Porque por mais que eu seja lá no laboratório, né? O pessoal chega, porque eu quero fazer uma impressão 3D, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Uma coisa absurda, vou colocar inteligência artificial, blá, 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 blá. No final das contas, a pessoa quer fazer um botão. Aí eu viro e faço, bicho, tu passou meia hora falando do teu projeto, que tu quer fazer mil e não sei quantos processos pra tu fazer um botão. Não, peraí, pô, um botão é isso aqui, toma. Tá resolvido. É esse o seu problema. Aí não, Thalita, porque eu preciso. Não, você não precisa. Você quer deixar bonito. Aí é outra coisa. Você quer. Se você quer colocar inteligência artificial, tudo certo. Mas você não precisa disso. O que é que você de fato precisa? Né? Vamos entender o que é precisar e o que é querer. E aí a gente vai trabalhando em cima disso. Mas o seu precisar é você fazer um botão. E o botão ele tá aqui. Né? Eu não tenho que empurrar de qualquer forma. Eu não vou empurrar a internet das coisas em qualquer coisa. Porque não vai funcionar. Porque no final das contas, não era isso que precisava.
E é do mesmo jeito para a educação. Tem certas coisas. Ah, porque eu vou colocar inteligência artificial, vou entregar um negócio de inteligência artificial para os alunos. Sabe se os alunos vão conseguir usar? Tu sabe se o professor ele vai conseguir, né, como é que eu digo, meu Deus, interagir com aquilo da melhor forma para a aula dele? Não é só porque é uma inteligência artificial que ela vai fazer tudo, que ela vai ser Deus, vai descer do céu e vai fazer a graça naquela sala, não. Assim, o povo brilha muito os olhos, porque realmente é muito encantador. Inteligência artificial, machine learning, o que a gente vê de Black Mirror e fica, ai meu Deus, eu queria isso aqui, não sei o que, não sei o que. Mas vai mudar do contexto para contexto. Tem uma pergunta aqui, como é que a gente pode engajar? Será que a gente tem uns 3, 4 minutinhos? Dá tempo de tu falar alguma coisa sobre isso? Como engajar os alunos na sala de aula? Como engajar os alunos na sala de aula? Então, o que eu faço, né? Não existe uma receita de bolo, mas o que eu faço com os meus eu sempre trago uma coisa, né? Eu torno palpável, né? E a partir daí eu começo a ouvir muito. E aí, o que é que tu acha sobre isso? Qual é a tua opinião? Tu conseguiu entender o que eu queria que tu fizesse? Ou tu conseguiu entender? E é sempre essa. É sempre jogar a bola pra ele e dizer, e aí, o que é que tu pensa sobre isso? Por É o exemplo, desafio, né, Thalita? Na é o verdade, a desafio. gente vira e mexe e volta para o desafio. Dele querer resolver, de querer fazer, querer criar, e querer mexer, e testar, errou, voltou. Mais E, uma e, vez, e volta e volta. a jornada da descoberta também, porque ele não sabe. Mas aí ele vai. É. Ele fez. Porque eles não me chamam de tia nem nada, não. Eu digo pra me chamar de Thalita mesmo. Aí eles viram. Thalita, mas isso? Eu fiz. Então joga aí no Google pra tu ver. Aí faz. Eita, pô, é isso mesmo. E não sei o que. Aí agora faz todo e total sentido. Aí eles saem da sala de aula com a outra coisa. Aí na semana que vem, aí você tem que parar e sentar a bunda na cadeira pra pesquisar. Porque na semana que vem, eles vêm Virado no molde de coentro. virado no molde de coentro. Olha, eu em casa eu vi isso. Eu fiz e foi. Porque eu não vi isso. Meu Deus. E resumindo, aprender é muito massa. Por isso que quando a gente fala na sala de aula massa é quando existe essa troca e esse que sempre querer saber mais e querer saber mais. A educação é linda, amiga. É isso. Resumindo É tudo, aprender é maravilhoso. muito bom, aprender é Eu bom demais. gosto muito. Ó, vamos finalizar, que a gente tem pouco tempo. Vai fechando, dando teu tchau pro pessoal, que foi massa, eu amei. O tempo Gente, final é todo seu. ai, obrigada. Gente, eu queria agradecer. Primeiramente, eu queria agradecer a você, Jéssica. Muito obrigada. Eu já tava afim, ó, desse papo aqui há muito Mulher, tu tempo. é show! Obrigada por ter me convidado. Obrigada por ter me chamado para uma pauta que é tão importante. A educação é uma das coisas mais importantes, principalmente para mim. Obrigada a todo mundo que assistiu. Espero que tenha sido massa. Quem quiser conversar comigo depois, só me chamar no direct no Instagram. Eu sou uma pessoa super acessível. Adoro conversar, porque eu sou geminiana. Então, ó, papo é o que não falta. E é isso. Estou disponível para quem quiser conversar comigo sobre qualquer outra coisa, qualquer outra dúvida. E é isso. Obrigada. Faz um pause para um print, sorriso. Pronto. Tchau, gente. Foi massa mesmo, amei. Estamos aí, disponíveis para quem quiser. Thalita é top, incrível. E tá aí para quem quiser falar com ela. E o chá das 5, fala um pouquinho, temos um minuto ainda. Sim. Eu faço umas lives no meu Instagram, que se chama Chá das 5. O Chá das 5, ele é justamente para democratizar a tecnologia, temas sobre inovação, contexto social, enfim, diversas outras coisas. Já teve chá sobre autismo, já teve chá sobre racismo, já teve chá sobre designer. Enfim, e aí os temas vão sendo o que a galera vai pedindo, e aí eu vou chamando a galera, e aí a gente vai conversando de uma forma bem descontraída e bem simples. É isso. Um beijo, Thalita, linda. Tchau, Um beijo, gente. meu Valeu. amor.
Vai estar salva a live para quem quiser rever, viu? Um beijo, até mais! Até mais!